Igreja é uma comunidade que não existe para si mesma. É a última frase da nota introdutória da lição desta semana. Só que igreja não é prédio. Igreja é um grupo de pessoas reunidas em torno de crenças e valores comuns com as quais se identificam. Em qualquer sociedade onde uma igreja se localiza, estas pessoas serão relevantes na proporção direta do relacionamento e identificação que possuírem com a comunidade. Vocês lembram que Jesus chamou Jonas para anunciar a destruição da cidade de Nínive? A gente conhece bem essa história. Ele foi na marra e acabou pregando a mensagem de advertência, só que querendo que a cidade fosse destruída. Jonas não queria o bem daquelas pessoas. Ele as odiava. Eram pagãs para ele, idólatras que mereciam o fogo eterno. Ficou depressivo quando, diante do arrependimento e confissão em massa dos habitantes de Nínive, o Senhor voltou atrás, concedendo àquele povo novo tempo de graça. Em contraste com Jonas está Jesus, que amava as pessoas que viera salvar. Jesus queria o bem delas. E para conduzi-las ao arrependimento e consequente mudança de vida, Cristo se identificou com essas pessoas. Chorou por Jerusalém, lembram? Lamentou ter sido rejeitado por ela. Por quê? Porque queria o bem de um povo que não se apercebia do que haveria dele acontecer no futuro. E por causa desta rejeição, Jesus chorou. Interessante. O mestre fez tudo certinho. Ele se identificou com os que viera salvar, misturou-se com eles, demonstrou interesse no seu bem-estar e mesmo assim foi rejeitado. Ser uma igreja relevante, seguir toda a metodologia de Cristo e investir na salvação de pessoas não é garantia de que haverão de aceitar. Muitos o farão, mas também muitos irão rejeitar. Mesmo assim, precisamos, como igreja, revelar às pessoas o caráter de Deus, aquele que deseja o bem das pessoas. E a regra de ouro deve ser: tudo o que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Mateus 7, verso 12. Pensar no bem que as pessoas podem receber se aceitarem a Jesus, na diferença que Cristo pode fazer na vida deles, deve ser o Espírito a mover a igreja no serviço. E se por assim fazermos, aparecerem inimigos, vamos orar por eles, demonstrar amor e misericórdia, perdoar como Jesus perdoou os seus próprios inimigos, fazer o bem, sem esperar receber nada em troca. Você consegue se lembrar dos 2 maiores mandamentos, aqueles que resumem a lei de Deus? Amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Aqui está o fundamento da lei. E Jesus mostrou e demonstrou quem é o próximo que devemos amar. Próximo não é aquele que está perto, mas aquele que, estando próximo, precisa de ajuda. Que desafio em um mundo de tanta miséria. Quando amamos desinteressadamente as pessoas, revelamos o caráter de Deus, porque Deus é amor. Algumas pessoas rejeitam o cristianismo exatamente por falta desse amor naqueles que professam ser cristãos. Sim, porque cristãos professam, fazem mais mal do que bem. Deus quer que amemos como Ele amou, mesmo que a pessoa seja inimigo nosso, mesmo que nos rejeite, o Senhor quer que amemos. Um dia trouxeram um cego para Jesus curar, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e ali aplicou saliva nos olhos do cego. Em seguida impôs-lhe as mãos e perguntou: você vê alguma coisa?
A resposta do cego foi: eu vejo os homens como se fossem árvores andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos em seus olhos e agora ele passou a ver de forma clara. Ficou completamente restabelecido. E a Bíblia termina a narrativa dizendo: e tudo distinguia de forma perfeita. A lição faz uma aplicação espiritual dessa história. Mesmo tendo sido restaurado pela graça, alguns ainda têm uma visão distorcida sobre o significado das pessoas no plano de Deus. As veem como se fossem objetos, como se fossem itens, números de batismos, por exemplo. O autor da lição declara que isso é uma atitude egoísta em relação às pessoas. Nós precisamos do toque curador de Cristo. Jesus repreendeu os discípulos quando não entenderam a advertência de que precisavam. Cuidado com o fermento do fariseu, ele lhes disse. E eles acharam que Jesus estava falando de pão. O Senhor os repreendeu. Vocês têm olhos, mas não veem? Marcos capítulo 8, verso 18. Muitos têm tido apenas uma visão parcial do plano de Deus. As pessoas podem ser contadas, mas elas não são números. Estatísticas têm o seu valor, mas podem facilmente distorcer a realidade. A indiferença e a frieza com a qual tratamos as pessoas entristece o coração de Deus. Devemos pedir para que o Senhor cure nossos olhos. O cego pediu, o mestre atendeu. Jesus amava as pessoas mais do que qualquer coisa. E sua igreja deverá ter esta mesma atitude. Se não tivermos, não seremos a igreja de Jesus, mas uma falsificação daquilo que o Senhor sonhou para a sua igreja. Muitas vezes os planos de Jesus sofreram interrupções. Jairo o interrompeu pedindo que fosse curar sua filha. Indo em direção à casa de Jairo, Jesus foi interrompido pela mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos. Para muitas igrejas, afirma o autor da lição, os batismos ocupam um lugar de destaque na agenda da igreja. Jesus nos ordenou que batizássemos. Mas qual tem sido nossa verdadeira motivação? Servir-nos a nós mesmos? É fazer a igreja parecer boa? É fazer com que o pastor receba elogios? Ou é o desejo genuíno de que as pessoas desfrutem uma vida abundante quando aceitam a Jesus como Salvador? Uma igreja, conta o autor da lição, tinha uma cozinha que preparava sopas em um projeto muito necessário para uma área carente da cidade. Um dia o pastor chegou e disse: nós precisamos fechar essa cozinha, porque ela não está dando resultados em batismos. Outra congregação, continua o autor da lição, havia acabado de construir um novo prédio. Eles estavam orgulhosos pela conquista, pela igreja nova. Aí o pastor sugeriu que convidassem a comunidade para vir à igreja, para uma escola cristã de férias, ou para exames de saúde, para que conhecessem o ambiente da nova igreja. Sabe o que aconteceu? As pessoas disseram que esse convite deveria ser avaliado, porque caso as pessoas viessem, poderiam sujar o novo carpete da igreja, ou os banheiros novos poderiam se estragar. Abra, Senhor, os nossos olhos para ver. É muito ruim ter os olhos e não enxergar. É achar-se redimido quando na realidade não se está. É achar-se bom quando na verdade as motivações para aparentes atos de bondade são de fato egoístas. A fim de alcançar as pessoas, diz Ellen White, devemos encontrá-las onde elas estão, pois raramente nos irão procurar de espontânea vontade. Jesus despertava nas pessoas esse interesse, esse desejo, indo até elas como alguém que lhes desejava o bem. Não na aparência, mas de fato e de verdade. É assim que haveremos de demonstrar amor.
pelas pessoas que vivem ao nosso redor, aproximando-nos delas como alguém que deseja o seu bem. Abra, Senhor, os nossos olhos e nos ajude a ver o que podemos ser nas mãos do Senhor. Amém.